no capítulo 16. Como é bom, irmãos, estarmos na casa do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 15. Nós vamos ver a conversão de Lídia. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do terceiro ponto, dos 5 pontos do calvinismo. O primeiro que nós estudamos foi a depravação total. O segundo, a eleição incondicional. O terceiro, já estamos na segunda parte do terceiro ponto, que é a expiação limitada, que no caso é um assunto bem polêmico, às vezes um pouco difícil de entender e até de aceitar, já que há alguns textos na Bíblia que parecem mostrar que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. E aí eu expliquei a vocês a semana passada o significado dos termos bíblicos que se referem à morte de Cristo. Por exemplo, nós estudamos sobre redenção, nós estudamos sobre expiação, nós estudamos sobre propiciação, lembram? E vimos também o próprio significado da palavra expiação. Então nós vimos que todas essas palavras, elas têm um sentido e elas apontam para uma realidade que Cristo fez. Se nós não entendermos o significado da expiação, então nós podemos cair em dois extremos. Em um extremo, que é dizer, ele morreu por todas as pessoas, então a morte dele é válida para todas as pessoas. Se é válida para todas as pessoas, Deus não poderá punir mais todas as pessoas, porque a morte de Cristo valeu por elas. E aí nós vamos cair no universalismo, de que todos serão salvos. Por outro lado, nós temos aqueles que dizem não, Jesus Cristo morreu por todas as pessoas para abrir uma porta, para dar uma possibilidade para elas serem salvas, mas só serão salvas aquelas que creem. Então, é como se a morte de Cristo, em certo sentido, ela fosse hipotética. Ele morreu, mas essa morte não se torna uma realidade para a vida das pessoas que ele morreu, a não ser que essas pessoas escolham crer. Então depende também delas, haverá um sinergismo nessa compreensão. Nós chamamos isso de arminianismo, né? Porque quem defendia ferrenhamente essa ideia foram os discípulos de Jacó Armínio, né? E que levaram essa questão, os 5 pontos do arminianismo, para a liderança, né, da Holanda, o parlamento da Holanda. E aí a Holanda decidiu fazer uma reunião que durou em torno de 7 meses, né, dentro de um ano, com os maiores teólogos da época, né, tanto os arminianos como calvinistas e evidentemente de fora também, da Alemanha, da Suíça, e ficou conhecido como os cânones de Dort, né, porque Dort foi a cidade em que aconteceu essa reunião. E esse documento que eles estabeleceram fundamentou o calvinismo, no qual, em termos resumidos, eles vão trazer 5 respostas aos 5 pontos do arminianismo. Essas 5 respostas são os 5 pontos do calvinismo. Surgiu justamente na Holanda, com esses teólogos, com os cânones de Dort. Eles prepararam os cânones de Dort. Esse documento você pode ter acesso, pode ler todinho, no qual eles vão argumentar a favor da doutrina da graça. E nesses 5 pontos eles vão dizer não. A Bíblia é clara e mostra que o homem está totalmente depravado no pecado. Seus pensamentos, suas palavras, suas ações, seus desejos. Não há nenhuma área nesse homem pecador que não seja manchada, corrompida pelo pecado. Então ele, estando morto em seus pecados, ele é incapaz de aceitar a graça de Deus, de abraçar Cristo, a obra de Cristo por meio da fé para ser salvo, a não ser que o Espírito mova o seu coração. Essa é a depravação total, em termos bem resumidos, é lógico, né? Nós estudamos aqui. Segundo, nós temos a eleição incondicional. Nós estudamos Romanos 9, que mostra que a escolha de Deus não depende do que o homem faça, ou não depende de um pré-conhecimento de Deus naquilo que o homem vai fazer no futuro. Eu vou escolher ele agora, porque eu sei que no futuro ele vai crer em mim. Eu vou escolher ele agora, porque eu sei que no futuro ele será meu servo. Ele vai ouvir a minha palavra e vai se converter. Nós vimos que isso não acontece, até porque o homem é incapaz de aceitar a verdade do Senhor no seu estado de pecado.
se o Senhor não mover o seu coração pela graça, pelo poder do Espírito Santo, esse homem que está no pecado, ele vai rejeitar o Evangelho, ele vai rejeitar Cristo, sem dúvida nenhuma. Outra coisa é que se Deus, ele pela sua presciência, ele elege, então de todo jeito ele vai deixar alguns de lado. Porque e aqueles que não ouvem a pregação do Evangelho? E a quantidade de índios e de pessoas no mundo que não vão ouvir e vão morrer sem ouvir a pregação do Evangelho? Como é que seria a salvação? Ah, não, Deus vai salvá-los de acordo com um pré-conhecimento de uma possibilidade de eles crerem ou não, caso o Evangelho tivesse sido pregado a eles. Isso não acontece na mente de Deus, irmãos. A Bíblia é muito clara quando ela diz que as coisas que se realizam só se realizam porque Deus determinou essas coisas. Na verdade, o que acontece não é algo aleatório, em que Deus, ele fez a roda andar, e a roda começou a andar, saiu da inércia, a criação veio, a criação continua, e Deus apenas fica na expectativa, sabendo o que vai acontecer e pontuando algumas coisas. Não é assim que funciona. A Bíblia vai dizer que Deus decretou tudo antes mesmo de começar, e as coisas só começaram e foram criadas por causa desse decreto de Deus. E tudo que acontece, só acontece porque Deus um dia determinou que acontecesse. Então nada foge daquilo que Deus já estabeleceu antes mesmo da criação. Então a eleição incondicional, ela aponta para o fato de que Deus escolhe o pecador, para que esse pecador possa ser salvo, possa ser perdoado, para que esse pecador tenha uma relação de intimidade, de comunhão com Ele, que vai começar nessa vida, mas que vai se estender por toda a eternidade. Ele escolhe esse pecador para resgatá-lo plenamente, para fazer dele um homem santo em todos os aspectos. Ele escolhe esse pecador para poder dar a ele a vitória sobre a morte, não nele mesmo, porque ele precisa punir também esse pecador. E o meio legal para ele salvar esse pecador e punir esse pecador é na pessoa de Cristo. É nesse sentido que Cristo vai entrar como fiador. Ele é a segunda pessoa da Trindade, e antes mesmo de todas as coisas, ele estabelece uma aliança com o Pai, na qual se coloca como nosso fiador, para pagar por nós, para cumprir as exigências da santidade de Deus, para que através de Jesus Cristo, nossos pecados sejam punidos nele e nós recebamos a sua justiça para podermos ser salvos de modo justo. Por isso que a Bíblia diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Então lá em Romanos 9 diz que eram dois gêmeos, nós temos Esaú e Jacó, estavam no ventre de Rebeca, mas ao nascer, Deus já tinha estabelecido escolher Jacó e preterir, ou seja, deixar de lado, rejeitar Esaú. E o texto vai dizer, nenhum dos dois tinha feito nada para que Deus tomasse essa decisão. Aí mais na frente Paulo vai dizer, Paulo mesmo vai fazer uma pergunta que os outros iriam perguntar, né? Uma pergunta retórica. Está sendo Deus injusto por causa disso? Ele vai dizer, não, Deus não está sendo injusto. E ele vai citar Êxodo, na atitude que Deus toma para com Faraó, no qual ele vai dizer que ele tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Ou seja, faz parte da sua escolha soberana e não do que o homem possa fazer. Então nós vimos isso aqui, estudamos Romanos, passamos bem pela questão da eleição incondicional, e aí vamos entrar no terceiro ponto. No terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada, ou seja, a morte de Cristo, ela é limitada em que sentido? Não é limitada no poder de salvar, não é limitada no sentido de não ser completa na salvação do homem. Aquele que Jesus salva, ele salva completamente e não há nenhuma limitação nisso. Mas quando coloca aqui limitado, está falando limitado no sentido de quantidade de pessoas. Porque nós vamos ter aí a seguinte pergunta, né? Cristo morreu por quem? Né? Cristo morreu por todos, mas todos quem? Todos ou todos alguns? Todos os escolhidos. Então já fecha aí a questão do todos, né? Nós vamos ver a questão de mundo na Bíblia. Eu já falei aqui a semana passada
que a palavra mundo no grego, ela tem no mínimo 4 significados diferentes. Falei para vocês que nem sempre mundo se refere a mundo a toda a humanidade, mas mundo pode ter uma conotação totalmente diferente daquilo que nós pensamos, de acordo com o contexto em que a palavra está inserida. Então nós vimos, a semana passada, as palavras ou os termos que descrevem a morte de Jesus Cristo. Porque eu preciso entender o seguinte: a morte de Cristo, ela realmente serve, veja, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, realmente serve para nos substituir. E através dessa morte de Cristo, o pecador verdadeiramente é perdoado? O pecador verdadeiramente é salvo dos seus pecados? É ou não? A irmã diz que sim. E os irmãos? Cristo morreu só para dar um exemplo, ou Cristo morreu para expiar os nossos pecados? Ou seja, Ele morreu como nosso substituto, e a ira de Deus que é destinada a nós que somos pecadores foi derramada sobre Ele, plenamente sobre Ele. A morte de Cristo é uma morte expiatória? A morte de Cristo é uma morte em favor do outro, em favor de alguém? Sim ou não? Pois é. Vamos lá vamos abrir em Romanos capítulo 5. Eu falei Atos antes, né? Vamos ler Atos. Depois a gente vai para Romanos. Atos capítulo 16, verso 11. Atos capítulo 16, verso 11, nós temos aí a pregação de Paulo em Filipos. Veja aí. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, né? Colônia judaica. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, ou seja, nessa cidade não havia sinagoga. Então no sábado Paulo procura um lugar onde judeus poderiam estar se reunindo para as orações. Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu, veja, um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Não havia homem nessa reunião. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ou seja, ela não era judia, ela era temente a Deus. O temente a Deus é aquela pessoa que é gentia, mas que não se tornou um prosélito judaico. Temente a Deus porque ela simpatizava com a verdade do Antigo Testamento, com o judaísmo, aprendia deles. Então nós temos os tementes a Deus, nós temos os prosélitos. Os prosélitos, no caso dos homens, eles se circuncidam e se tornam obrigados. Se ele é um gentio, ele vai se circuncidar, passa por todo o rito religioso do judaísmo e começa a ser obrigado a guardar a lei. Os tementes a Deus, não necessariamente. Eles podem participar de alguns eventos, eles ficam calados, aprendendo, mas vão aprendendo a verdade do Antigo Testamento, até que um dia se decidam a se tornar verdadeiramente prosélitos. Mas diz aqui, ela era temente a Deus, ela conhecia o Deus do Antigo Testamento. Ela nos escutava. Agora observe a última frase. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ou de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. É aqui que começa a igreja dos filipenses, a igreja de Filipos. Ela começa com uma mulher, com uma comerciante, de tecidos que era pintado, que vinha da região dela de Tiatira. E essa simples mulher estava ali na oração com outras mulheres. Paulo chega pela providência de Deus naquele lugar, naquele determinado dia, prega o evangelho. Se vocês dizem, o que é que Paulo pregou? O que foi que Paulo pregou para ela entender a mensagem de Paulo? Quando vocês vão ler os outros textos, vocês vão ver que Paulo não pregava outra coisa a não ser Jesus Cristo e a sua morte na cruz. E é claro, argumentava a obra de Cristo com as profecias do Antigo Testamento, com os textos do Antigo Testamento que apontavam para ele como Messias, como Salvador, como ungido de Deus, que veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, fica claro aqui, meus irmãos, que, veja bem,
Deus, ou o Senhor, lhe abriu o coração para que ela recebesse, compreendesse as coisas que Paulo dizia. Ok? Então nós vamos ver isso, evidentemente nós vamos estudar muito mais na próxima lição, que aqueles verdadeiramente que foram escolhidos, aqueles que estão dentro da eleição, da predestinação, que ela é incondicional, no tempo certo de suas histórias, ou da sua história de vida, o Senhor chegará até elas e alcançará o seu coração. Ou seja, aquele que está morto em delitos e pecados, a partir do momento que ouvir o Evangelho, o Espírito Santo fará com que esse Evangelho não chegue somente aos seus ouvidos, mas que um dia esse Evangelho alcance o seu coração e transforme suas vidas. Porque crendo nesse Evangelho, evidentemente, dará evidência que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, está trabalhando no seu coração, está transformando aquela pessoa, aquele indivíduo. O outro texto que eu tinha pedido para vocês lerem, vocês lembram qual foi? Nós estávamos falando sobre Romanos, isso. Romanos capítulo 5, isso. Na semana passada nós falamos que a palavra redenção, ela indica no fato de alguém pagar um preço para poder lhe resgatar. A ideia de redenção é a ideia que está entrelaçada à escravatura da época. Então os escravos da época que eram vendidos, quando havia um homem benevolente, ele poderia comprar aquele escravo, pagar o preço daquele escravo, e se ele quisesse, libertar aquele escravo. Muitas vezes a obra de Cristo em nosso favor é chamado de resgate, é chamado de redenção. Mas aqui em Romanos eu queria mostrar outra coisa a vocês. Eu queria mostrar o fato da substituição e da representação de Cristo por nós, no seu sacrifício. Ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo, entre a questão do pecado e da justiça, pecado de Adão e da justiça por meio de Cristo. Versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí você vai dizer: mas rapaz, o pecado entrou por uma só pessoa, como é que todos pecaram? Isso é uma perguntinha básica. Quando nós vamos estudar a questão forense, a questão que está relacionada à representatividade, então Adão e Eva nos representavam ali no Éden. Nós estávamos neles. Eles representavam toda a raça humana. Então o que eles fizessem, a consequência viria sobre toda a descendência. A consequência da obediência viria sobre toda a descendência. A consequência da queda viria sobre toda a descendência. Por isso que Paulo, quando ele escreve aqui aos Romanos, ele começa a explicar o pecado, olha, assim como por um só homem, verso 12, né? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja, entrou o pecado e o salário do pecado é a morte. Deus tinha dito a Adão: no dia em que desse da árvore do conhecimento do bem e do mal comerdes, certamente morrerás. Aí ele diz: assim também, veja, assim também, ele dá até uma ênfase, a morte, ou a consequência do pecado, passou a todos os homens, porque todos também, assim como Adão, são o quê? Pecadores. Como todos os homens são pecadores? Se eu não pequei, o pecado semelhante ao de Adão. Somos pecadores porque estávamos em Adão. Somos pecadores porque descendemos de Adão. Aí somos pecadores no sentido desse pecado, dessa punição que traz a morte, ser imputada sobre todos, ser colocada sobre todos os descendentes de Adão. E aí os descendentes de Adão não nascem somente com a culpa do pecado, mas eles nascem também no pecado. Que é isso que Davi vai dizer: em pecado, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. E eu tenho explicado isso a vocês. Por mais que um bebê, que um recém-nascido, ainda não peque no sentido prático, porque essa criança ainda está num processo de maturação cerebral, ela está se desenvolvendo fisicamente, mas assim que começar esse desenvolvimento a chegar a um ponto em que essa criança ou esse bebê possa expressar o que está no seu coração,
vocês vão perceber que nessas expressões o pecado vai existir. Diga, irmão Roberto. A ação é um resultado daquilo que está no ser, né? O pecado, ele com certeza não só é a ação. Por isso que quando nós falamos de pecado, nós temos que apontar para os sentimentos, para os desejos, para os pensamentos. Na verdade é um coração que foi corrompido, né? É aquilo que Jeremias vai dizer, né? E o coração do homem é o quê? Ele é enganoso. O ser interior do homem, ele é enganoso. Ele jamais vai querer satisfazer a vontade do Criador, a vontade de Deus. Porque há uma inclinação, né? Há uma inclinação em nós sempre para aquilo que é contrário a Deus. O pecado, ele envolve justamente isso, essa inclinação que existe para o mal, para aquilo que é contrário ao Senhor. Somos pecadores, irmãos, e jamais deixaremos de ser até o final da nossa vida. A questão é, aqueles que são alcançados pela graça, haverá uma transformação radical em seus corações, e eles não serão mais totalmente pecadores e escravos do pecado como eram, porque o Espírito Santo agora vai gerar neles uma nova vida, e começa já aqui nesta vida a transformá-los conforme a imagem do Filho de Deus. E essa imagem no sentido de caráter. E aí começa o quê? O que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5. Começa a guerra. Que guerra? Entre a carne e o Espírito. Essa guerra será até o final da vida. Só vai acabar quando nós estivermos partindo para a glória. Mas enquanto estiver aqui como um crente, haverá essa guerra. Se não é crente, não tem guerra. Se não é crente, não tem guerra. É escravidão total do pecado. Então você não passa por essa luta que é diária, que é constante, que é momentânea, em pensamentos, em desejos, em palavras, em ações. Então toda a tua vida é uma guerra por causa da tua natureza e pelo Espírito Santo habitar no seu ser. Mas vamos adiante, versículo 13. Versículo 13 diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Interessante, Paulo vai dizer aqui que não havia lei para dizer o que é e o que não é pecado, mas o pecado era tão real na vida das pessoas que a característica de que o pecado era real desde Adão até Moisés era o quê? A consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? A morte. Então Paulo vai dizer, olha, mesmo que eles não tivessem caído na transgressão semelhante à de Adão, eram pecadores. E eram pecadores porque ele está argumentando com o próprio texto bíblico. Ele está olhando para o Antigo Testamento e dizendo, olha, de Adão a Moisés existia pecado, gente. E existia pecado de forma tão real que todas aquelas pessoas nasceram e morreram. A morte reinou, ninguém escapou dela. A morte saiu colhendo todo mundo, porque a morte é consequência do pecado. Então havia pecado, e aí ele começa no verso 15. Primeiro ele vai dizer que Adão prefigurava aquele que havia de vir, e aí ele vai entrar justamente naquele que havia de vir, que é Jesus Cristo. Todavia não é assim com um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Interessante que, uma vez eu estava brincando com um colega, e ele diz aqui, olha, todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram quantos? Muitos. Mas muitos aqui são quem? Todos. Vou mexer com a cabeça de vocês. Muitos aqui são todos. Muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muitos aqui são muitos. Paulo vai fazer esse trocadilho. Muitas vezes, quando ele se refere ao pecado que veio sobre todos, ele usa muitos. Muitas vezes ele usa muitos como se fosse todos. E todos como se fossem muitos. Isso tem muito na Bíblia e em muitos textos. Isso é normal, faz parte da escrita deles. É muito comum. Veja verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Veja, ele diz, olha, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de um só pecado, de uma só ofensa que foi o de Adão, para a condenação.
mas a graça transcorre de muitos pecados, de muitas ofensas para a justificação. Enquanto ele diz aqui, olha, que por causa do pecado de um, todos se tornaram pecadores, ele diz, por causa da morte de Cristo, que não morre apenas por uma só, é diferente da ofensa. Uma ofensa trouxe consequências sobre todos. Ele diz, mas na morte de Cristo, ele está recebendo sobre ele, não a ofensa, mas a ofensa de todos aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo está pagando com a sua vida. Por isso que no versículo 17 ele vai dizer, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então é interessante que Paulo vai dizer que por meio de Jesus Cristo, não esqueçam disso, todos aqueles que estão ligados a Cristo, em que a obra de Cristo tem valor pelas suas vidas, eles vão receber a abundância da graça e o dom da justiça, e vão reinar em vida. Reinarão em vida por meio de um só, por meio somente de Jesus Cristo. E aí, irmãos, nós estávamos estudando a semana passada justamente esse fato. Volte aí um pouquinho para o capítulo 3 de Romanos. Veja, eu sou pecador por causa de Adão, então eu mereço o quê? A morte. A morte em todos os seus sentidos, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí eu estava em Adão, Adão me representava, Adão pecou, como ele pecou, o pecado dele foi imputado sobre a sua descendência, mas não somente o pecado, a culpa também, a culpa do pecado. E por causa da culpa do pecado, toda a descendência de Adão, assim como também Adão, precisam o quê? Morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então a ira de Deus, ela deve ser derramada sobre todos os homens. Ninguém pode escapar da sua ira. A ira de Deus precisa ser derramada, porque a sua santidade requer isso. A santidade requer que ele puna o pecado, justamente como o pecado precisa ser punido. Nem mais nem menos. A punição do pecado, e a única punição do pecado, veja, o pecado é tão terrível, os puritanos já pregavam sobre isso, o pecado é tão terrível, que não há outra punição sequer e completa, que não seja a morte em todos os seus aspectos. E quando nós falamos de morte, nós não estamos falando de descer à sepultura apenas, em se decompor o corpo, na separação de corpo e alma. Nós estamos falando de morte no sentido de ser banido na presença de Deus, no sentido de não ter jamais a possibilidade de ser perdoado, de ser recebido por Deus, que é a verdadeira fonte de vida, porque a ideia de vida na Bíblia não é vida no sentido de ser livre, de fazer o que você quer, de realizar os seus desejos. Esse não é o conceito de vida à luz da Bíblia. O conceito de vida à luz da Bíblia é ter comunhão com o Deus verdadeiro. O conceito de vida à luz da Bíblia é andar com Deus, é amar a Deus, é ser amado por Ele, é Ele ser o seu Deus e você ser dele. Esse é o conceito de vida. O que vem com isso aí, ou o que nós vamos viver nessa comunhão íntima com Deus, nós não sabemos. São coisas tão maravilhosas que nós não sabemos, que o texto de Apocalipse mostra como sofrimentos que não vão ter mais. Mas a Bíblia não fala da vida com Deus ou da vida eterna só como uma ausência de sofrimento. Mas há um gozo, há uma alegria, há coisas novas que nós vamos provar que ainda não, que temos aqui apenas migalhas. Quando nós estamos na presença de Deus, ou orando, ou nos sentimos alcançados ou cheios da sua presença, isso são apenas migalhas que nós estamos provando nesta vida daquilo que Deus tem preparado para nós, o qual o olho jamais viu, ouvido nenhum conseguiu ouvir, mente nenhuma conseguiu perceber aquilo que Deus tem preparado para nós. Então a verdadeira vida está nessa vida com Deus. A partir do momento que o homem é expulso dessa comunhão, ou ele perde essa comunhão, e além disso sofrerá por causa do seu pecado, isso também aponta para uma morte que vai além dessa morte física. Então isso é muito sério, irmãos. Você saber que uma pessoa vai partir e que jamais ela terá uma oportunidade de um refrigério para a sua alma,
de uma paz no seu coração, de uma reconciliação com Deus, de um retorno ao Senhor, de provar verdadeiramente da vida. Ela não terá mais essa possibilidade, porque essa possibilidade ela só pode acontecer aqui. Então Paulo, quando ele fala que Deus, ele começa a colocar em prática o seu plano para salvar o pecador, desde a queda, no sentido prático, né? Eu estou falando no sentido prático, isso já tinha sido estabelecido muito antes, mas no sentido histórico vai acontecer depois da queda. Então Deus, quando começa a colocar em prática, Ele vai justamente conduzir toda a história, para que nessa história, Ele mesmo se torne um de nós. Ele não precisa punir o nosso pecado, Ele precisa derramar a sua ira, para justificar a sua ira, para poder resolver essa questão, quitar essa dívida. Então ele mesmo vai se tornar homem na pessoa de Jesus Cristo, para pagar por nós. É em Cristo que nossos pecados serão lançados de forma legal, porque Cristo não tem pecado, Cristo é santo. Então é nesse sentido que o meu pecado estará sendo punido nele, o seu pecado estará sendo punido nele. Então, assim como Adão representa os homens, e por causa do pecado de Adão todos se tornam pecadores, assim também na morte de Cristo, aqueles que por quem ele está morrendo, estão nele. Ele está legalmente representando todos aqueles por quem ele está morrendo. E nós estudamos isso aqui a semana passada. Se Jesus morre por todos, então todos terão que ser o quê? Salvos. Se Ele está pagando pelo pecado de todo mundo, se Ele está morrendo por todas as pessoas, como é que Deus vai punir alguém por quem Cristo já morreu? Então nós vamos cair no universalismo, né? Nós vamos cair de que não há inferno, não há sofrimento eterno. Nós vamos cair no universalismo. E isso a Bíblia é contrária. Quando nós vamos para a palavra de Deus vai dizer que nem todos serão salvos. A palavra de Deus vai dizer que alguns apenas serão salvos. É aí onde vai entrar uma contradição. Então, se alguns serão salvos, então Cristo não pode ter morrido por todos. Ah, mas alguns vão dizer, não, Jesus morreu por todos para abrir a possibilidade. Mas a morte de Cristo não foi hipotética. Vocês compreendem? A morte de Cristo, ela foi uma realidade. Se Deus está punindo ali o pecado de todo mundo nele, se Deus está esmagando o seu filho e derramando nele a sua ira por mim, como é que eu, quando chegar naquele dia, no dia do juízo, o próprio Deus vai olhar para mim e vai dizer, você vai ser condenado pelos seus pecados. Você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eu vou derramar a minha ira sobre você porque você é pecador. Como é que ele vai fazer isso comigo, se lá estará o nosso advogado? Se o sangue dele já me cobriu. Aí você vai dizer, não, mas é porque você não teve fé. É aí onde entra outra questão. Todos aqueles por quem ele morreu, um dia vão ser chamados. E um dia o Espírito de Deus vai fazer do mesmo jeito que fez na vida de Lídia, aqui com Paulo. Vai abrir o coração, vai abrir o entendimento, para que essa pessoa ouça o Evangelho, creia no Evangelho, e o Espírito Santo venha selá-la para a vida eterna. É isso que Paulo vai dizer. Vamos ler Romanos para a gente ler depois Efésios. Romanos 3. Isso é uma doutrina difícil, tá? E eu não estou obrigando vocês a aceitá-la. Não, Cleiton, essa doutrina é pesada, né? É difícil, porque a gente aprende desde criança que Jesus morreu por todo mundo. Mas quando a gente vai entrar no assunto mais a fundo, aí a gente começa a ter dificuldades com algumas coisas. Pode ler para mim, quem puder, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Veja que Paulo, ele é enfático quando ele diz que ele só é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo, ele tem esse cuidado de mostrar que Jesus Cristo é o justificador daquele que tem fé nele. Porque, é claro, a realidade da justificação na prática só acontecerá na vida daqueles que depositarem a sua fé. Então, se você disser,
quem eu posso olhar, a quem eu posso olhar, ver e dizer, ali está um justificado por Jesus Cristo? Bem, um dos primeiros sinais é a fé que essa pessoa terá na pessoa de Cristo. Não só na pessoa dele, mas na obra que ele fez. Uma compreensão dessa obra. Que esse tem sido o grande mal do século XX, irmãos. Em relação à obra missionária. Em relação aos evangelismos das igrejas. As igrejas que estão evangelizando, que estão pregando Cristo, não estão pregando verdadeiramente o evangelho. Elas anunciam um evangelho partido, um evangelho quebrado. Elas anunciam um evangelho incompleto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que quem prega Cristo não prega como deve pregar. Não mostra que o homem é pecador, não mostra a condição que o homem se encontra. Não mostra o porquê Cristo morreu por ele. Não mostra como se dá essa obra da salvação na vida da pessoa. Então, qual é o evangelismo de hoje? Jesus ama você. Venha para cá, Jesus te ama. Jesus quer você com ele. Esse é o evangelismo de hoje. Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai melhorar teu casamento. E quem disse? Pode até piorar. É ou não é verdade? Pode piorar, porque se seu marido não for crente e você for alcançada pela graça de Deus e querer servir o Senhor em fidelidade, pode ser que o seu casamento seja um problema muito sério, pelo menos no começo. Pode ser que na sua família você comece a ser perseguido ali dentro da sua casa. Eu estou exagerando? Não foi isso que ele disse? Eu vim trazer não paz, mas espada. Aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, não é digno de mim, porque isso era uma realidade na época de Cristo, e pode ser uma realidade nas nossas vidas. Aqui no Brasil, é difícil, mas vai lá para um país muçulmano, você como muçulmano ou a muçulmana, vá se converter a Cristo, receba Cristo como seu Salvador, e diga que é um cristão para ver o que acontece na sua vida. Contei para vocês de uma moça lá no Senegal, pastor Sérgio, missionário da nossa convenção no Senegal há muitos anos. Ele disse que a moça foi alcançada pela pregação do Evangelho. Uma moça de mais ou menos 17, 18 anos, de família muçulmana. O Senegal foi um país colonizado pela França, mas é um país muçulmano. A religião é muçulmana. E aí o que acontece? Quando essa moça começou a ir para a igreja, e os pais descobriram que ela era uma cristã, e que tinha deixado a religião muçulmana, o islamismo, ela levou uma surra que quase morre, e ainda foi expulsa de dentro de casa. E o pai disse: a partir de hoje você não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais família. Para onde é que ela foi? Primeiro para o hospital. Depois o pastor e a igreja acolheu essa moça em sua casa, junto com a igreja, junto com os irmãos, porque ela também tomou a decisão. Porque eles são assim também, viu? O cara lá ou se converte ou se converte. Não tem esse negócio de eu vou para a igreja, eu vou pegar uma bibliazinha, eu vou cantar um pouquinho e depois está com o pé no mundo, não. Ou é ou não é. Porque é uma situação que você pode morrer por causa da sua fé. Então, meus irmãos, o que nós queremos dizer a vocês é que o que expressa essa condição de estar com Cristo, pelo menos inicialmente, é a fé que a pessoa vai depositar. Por isso que Paulo diz, justificados, aqueles que são justificados são os que creem. Porque os que creem verdadeiramente, e aqui ele está falando da verdadeira fé, não na fé histórica, não na fé no sentido, eu sei que Jesus morreu por mim, eu creio que ele veio um dia e morreu por mim. Não é essa fé. A fé histórica é aquela fé que depende totalmente dele, como Salvador. É aquela fé que reconhece que você, se morrer sem ele, você está perdido, está condenado. Por isso que na pregação do Evangelho, nós precisamos anunciar o estado em que o pecador, em que o homem se encontra sem Cristo. Porque senão ele não vai valorizar. Você vai dizer, olha, Jesus morreu para te salvar. Ele vai perguntar, salvar de quê? Ele vai me salvar de quê? Está tão bem a minha vida? Para que eu preciso ser salvo? Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, não é assim que as pessoas pensam? Aí uns vão até dizer, eu acho que eu até sou crente, que eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha mulher, a mulher dele não trai o meu esposo, eu sou uma pessoa direita, eu só faço trabalhar, ir para casa. É a salvação pelas obras. Não entendem que todos estão debaixo do pecado, como nós lemos aqui, como a irmã leu. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Antes ele vai dizer, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos são pecadores no capítulo 3.
E qual é o salário do pecado? Romanos 6 vai dizer, é a morte. Como sair dessa condição? Aí ele diz, como é que nós saímos dessa condição? Verso 24 do capítulo 3, sendo justificados gratuitamente. O que é ser justificado, irmãos? É você sair de um estado de culpa e ser o quê? Livre. Quem é que nos tira desse estado de culpa? Aquele que se torna culpado em nosso lugar. É Ele quem nos tira, é isso que Ele vai dizer. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Mediante o quê? Olha a palavrinha que eu expliquei a semana passada. Redenção. Mediante a redenção. O que é redenção, irmãos? Ser comprado por um preço. Nós éramos escravos, escravos do pecado, escravos do diabo. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Aí Jesus Cristo derrama o seu sangue em nosso favor para pagar por nós. Ele nos resgata. Redenção. Que há em quem? Ele é claro, só há num, em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, veja, Deus foi quem escolheu nos resgatar. E a única maneira dele nos resgatar era assim, era no seu sangue. Era no sangue de Jesus. Aí como entra sangue, aí ele não vai falar mais de resgate. Ele usa outro termo bíblico para falar do sacrifício, propiciar. Por isso que ele diz no versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ele é a nossa propiciação, Ele nos torna propícios diante de Deus. A palavra propiciação traz uma ideia de que Ele nos cobre diante da face de Deus, ao ponto de que Deus não consegue enxergar o pecado em nós e derramar a sua ira em nós. Um sentido bem básico, não é? Porque a tampa da arca se chamava de quê? Propiciatório. O que era que tinha dentro da arca? A lei. Por que tem uma tampa cobrindo a lei? E por que o sangue era jogado em cima dessa tampa? Quando o sacerdote estava ali, ele jogava o sangue 7 vezes no dia da expiação, primeiro por ele, depois pelo povo, e ele quando colocava o sangue em cima daquela tampa de ouro, maciço, em cima da arca, aspergia 7 vezes, né? Com a bacia ali de sangue, ele aspergia naquele lugar escuro, totalmente escuro, aquela tenda toda fechada, falando do tabernáculo, toda fechada, só podia entrar uma vez no ano. O sumo sacerdote, ele entrava depois do sacrifício, com a bacia de sangue, chegava ali diante da arca, com a tampa, ali tinha a lei. Deixa para lá a questão da vara de Arão, né? Que isso aí não tem tanta importância, mas a lei sim, os 10 mandamentos, e está ali o sumo sacerdote, esperando que o Senhor aceitasse o sacrifício em favor da nação. E qual era o fenômeno que acontecia, indicando que Deus estava aceitando aquele sacrifício em favor do povo? Descia como que um fogo, não era? Uma labareda de fogo, não sei como era, mas descia como que um fogo e queimava aquele sangue, consumia aquele sangue que estava na tampa do propiciatório. Aquele fogo que descia, que representa a ira de Deus contra o pecado, deveria descer sobre quem? Sobre o sacerdote que estava ali, sobre todo o povo. Era ou não era? Porque aquele lugar era o lugar que representava a santa presença de Deus. E aquele que está em pecado não pode se apresentar diante de Deus. O pecador não pode se colocar diante de Deus, não pode ter comunhão com Deus. Por isso que Levítico começa dizendo, aquele que se achegar à minha presença, não chegue de mãos vazias. Ele deve chegar com um inocente, no qual ele vai impor as mãos sobre ele, e esse inocente tem que pagar em favor desse pecador. Então aquele sangue que era lançado ali na tampa do propiciatório, ele indicava que animais inocentes tinham morrido, ou um animal inocente tinha morrido pelo pecador, apontando para quem? Era a figura que apontava para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que morreria por nós. Aí o que acontece? O fogo descia, mas não queimava, porque era para queimar o sacerdote. Alguns estudiosos do Antigo Testamento, eles dizem o seguinte, que o sangue era lançado na tampa para que Deus não visse que aquele sacerdote que está ali quebrava constantemente a lei que estava ali debaixo. Aquela lei
que representa a vontade de Deus para o homem, e ali está o homem que está quebrando constantemente aquela lei. Ele não é consumido pelo fogo, porque há um sangue jogado ali em cima de alguém que se sacrificou pelo pecador. É nesse sentido que Jesus Cristo nos propicia. É nesse sentido que ele dizia: o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se nós fôssemos trazer para um literal, é como se ele nos escondesse da ira de Deus, porque a ira de Deus já caiu sobre ele, e agora ele nos justifica. Por meio dele eu não sou mais condenado. A questão é, irmãos, isso é algo hipotético, é? Ele morreu, e para alguns que não aceitaram, ele morreu por José. Ele morreu por José, por Antônio. Mas se Antônio não crê, a morte dele por Antônio e José não valeu nada. Então ele pagou por José em vão, ele morreu por Antônio em vão. Esse é o entendimento mais comum hoje nas igrejas, tanto pentecostais como não pentecostais, que nós chamamos de arminianismo, de que ele morre por todos, mas nem todos vão ser salvos, porque nem todos querem. Já nós dizemos não, ele morre pelos seus. E por quem ele morreu? Não tem por onde escapar, graças a Deus, né? Ele vai salvar. Ele morre pelos seus, e os seus serão salvos verdadeiramente, porque sua morte é real. A sua salvação é real. Se ele morreu para salvar Maria, Maria será salva. Se ele morreu para salvar José, José será salvo. Pode ter sido o cavalo do cão, mas José vai ser salvo. Não importa quem for José. Por isso que eu digo a vocês, as pessoas não entendem. Fulano fez isso, fez aquilo, agora está querendo ser crente, dando uma de santo. Mas não é porque a salvação é pelo que nós fazemos. Mas é isso mesmo, esse pecador que pode ter sido o pior dos pecadores, como Paulo se dizia, pode se tornar um homem de Deus, um homem santo, pela obra que Deus fez em sua vida. Mas mesmo assim ele não será salvo pela sua santidade, mas a sua santidade é resultado da salvação que já o alcançou, por meio da obra de Cristo. Quem quiser me ajudar, me ajude. Quem quiser, Roberto, depois o nosso irmão. Roberto? Pois é, né? Boa pergunta, irmão Roberto. Vocês ouviram a pergunta do irmão Roberto? Deixa eu repetir. O irmão Roberto disse que Jesus disse a Pedro que orou por ele. Satanás estava querendo peneirar ele como quem peneira o trigo, né? E para que a fé de Pedro não desfalecesse. Aí a pergunta do irmão Roberto foi: e por que ele não orou por Judas, né? Irmão, me diga seu nome que eu esqueci. Edivaldo? Isso. Amém, amém. É isso mesmo. O caminho é esse mesmo. Vamos lá, Rodrigo. Com pano de saco e cinzas. Soberania. Interessante. A pergunta, o que o Rodrigo está colocando aqui é o seguinte: que quando Jesus chegou lá em Betsaida, né? Ou Betsaida, Cafarnaum, também ele vai dizer que se em Tiro e Sidom, né, tivesse feito os milagres que foram feitos naquelas cidades, eles já tinham há muito se convertido com pano de saco e cinza, né, que é uma representação de quebrantamento, de humilhação diante de Deus. E a pergunta de Rodrigo: então por que não foi feito isso? Ele sabia que se fosse feito, haveria, nessa comparação que ele faz com aquelas cidades incrédulas, conversão naquelas outras cidades. E por que ele não fez? Né? Então tem algumas perguntas que nós devemos descansar na soberania de Deus, né? Descansar na soberania dele. Nós não vamos, né, realmente entender todas as coisas, mas quando nós descansamos que Deus está no seu trono reinando, isso é maravilhoso, né? Diga aí, irmão. Não, e eu sei disso, que você está tranquilo, né? Que bom, né? Graças a Deus. Que quando você olha para a sua vida e vê que a graça de Deus lhe alcançou um dia, porque a doutrina da graça, ou as doutrinas da graça, elas nos humilham. As doutrinas da graça nos faz ser muito mais gratos a Deus. As doutrinas da graça nos faz entender que não fui eu ou alguma coisa em mim que moveu o coração de Deus, muito pelo contrário, Ele me amou primeiro para que eu pudesse amá-lo. É isso que em 1 João vai dizer: eu só o amo porque Ele me amou primeiro. Foi Ele que tomou a iniciativa, nunca foi eu. Foi Ele que um dia preparou, já nos seus decretos, determinou que em determinado momento da minha história tudo concorresse para que eu ouvisse a sua voz através da pregação do Evangelho.
Espírito Santo movesse meu coração como moveu de Lídia, eu compreendesse a palavra, mesmo que ainda uma compreensão muito vaga, muito falha, que é normal. Quando a gente se converte, a gente não tem uma boa compreensão, uma compreensão tão ampla das Escrituras, do Evangelho, mas isso vai chegando. E cada vez mais que vai chegando, nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo. Já o que não é crente, o que não é salvo, ele pode até estar na igreja. Ele vai ouvir o Evangelho 10, 20, 30 anos. E não vai mudar nunca. Diga, Roberta. Correto. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. É isso mesmo. Sem dúvida. Não foi um erro de cálculo não, viu? Sim, sim. Deus usa tanto as coisas boas como as coisas más. E até mesmo o diabo e até mesmo o pecado para... Não que ele peque, mas ele usa as coisas más dessa vida para que o plano soberano dele se estabeleça. O plano redentor que vai trazer glória para o nome dele. Sim, Rodrigo. Tudo. Sim, sobre a perseverança dos santos. Cada ponto desse, o que o Rodrigo está falando, eles estão ligados um ao outro. A depravação total me faz entender que para Deus me escolher, essa escolha só pode ser o quê? Incondicional. Não é verdade? A escolha é incondicional porque eu estou totalmente depravado. Então eu não tenho como escolher. Quem me escolhe é Deus e escolhe incondicionalmente. Tá? Então, se ele me escolheu incondicionalmente, como é que ele pode me salvar? Como é que ele pode punir o pecado em mim e me salvar? Porque se ele punir o meu pecado, eu estou perdido e destruído. Ele tem que escolher um substituto. Qual é o único substituto que pode morrer no meu lugar? A quem ele escolheu? Quem é? Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é santo, não tem pecado e é Deus que se torna homem. Somente Jesus é quem pode obedecer o que Adão não obedeceu e sofrer o que nós deveríamos sofrer e depois ressuscitar. Então veja que uma coisa está ligada à outra. Aí vem a expiação limitada. Depois da expiação limitada, o que é que vai acontecer? É que essa obra que Deus está fazendo vai alcançar meu coração. Como? Através da graça dele irresistível, do chamado dele que virá até mim. Essa graça vai me encontrar. E em último lugar, se essa graça me encontrou, eu vou permanecer firme nessa fé até o fim da minha vida. Eu vou perseverar na fé em Cristo. Então essas doutrinas, elas estão o quê? Em ordem, lógica, tá? Para mostrar a obra da salvação em termos mais assim, vamos dizer, básicos e resumidos. Tá bom? Por isso que eles fizeram dessa forma. Esses homens que fizeram isso aqui foram homens extremamente usados por Deus e com um preparo muito alto, né? É a tulipe, né? Vamos para o nosso texto? Nossa folhinha aí. É porque o estudo de hoje está bem light, né? Os 5 pontos do calvinismo, a expiação limitada, parte 2. Mas se eu perguntar a vocês o que é expiação limitada, vocês vão saber dizer o que é? A expiação limitada é que Cristo morreu pelos seus. Ele morreu pelo seu povo. Agora, pastor, então por que eu vou pregar o evangelho? Se ele já morreu pelo seu povo e o seu povo será salvo, por que eu vou pregar o evangelho a toda criatura? Porque eu não sei quem são os salvos. E é uma ordem de Deus pregar o evangelho a toda criatura. Quem disse que o evangelho só é para salvar? A pregação do evangelho também vem como juízo para aqueles que rejeitam. É chamado para os salvos, mas é juízo. É cheiro de vida para os salvos, mas é cheiro de morte para os que não vão crer no evangelho. E pregar o evangelho, irmãos, é uma ordem divina. Nós temos que obedecer essa ordem. Agora eu não sei quem vai se converter, por isso que eu pego a 10. Dos 10, pode ser que alguém seja convertido, pode ser que ninguém seja convertido. Mas eu tenho que pregar a todo mundo. Inclusive, nós estamos falhando nisso, viu? Nós temos que orar para Deus nos dispor mais para anunciar esse evangelho. Veja, como vimos anteriormente pelo estudo dos termos que explicam o verdadeiro significado da expiação, a redenção de Cristo não poderia ter sido realizada por todos os homens indistintamente, pois assim todos teriam que ser salvos. Se ele morre por todos, então todos teriam que ser salvos. Também essa expiação não foi hipotética, onde serviria apenas como uma possibilidade para os que viriam a crer nela. Aprendemos claramente nas Escrituras, está na lição passada, quem não conseguiu pode entrar no site da igreja que está aí. Aprendemos claramente nas Escrituras que a expiação de Cristo foi realizada somente pelo seu povo eleito. Vamos ver alguns textos complementares. Primeiro, Isaías 53:8 diz: por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortada da terra dos viventes,
por causa da transgressão de quem? Está aí, olha, sublinhado, do meu povo foi ele ferido. Então ele foi ferido pela transgressão do meu povo. Mateus 1, 21. Ela dará à luz, Maria, a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo dos pecados deles. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Resgate de muitos. Lucas 1, 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, li com vocês a semana passada, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Só que ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Somente as ovelhas dele é quem ouvem a sua voz. Ele diz que teria ovelhas ainda de outro aprisco, que teriam também um pastor, e não estavam ali no momento, mas que viriam também a ser suas ovelhas. Capítulo 13 de João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Os seus aqui são os seus discípulos. João 17, 1, 2 e 9. Verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Verso 2. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Espera aí, ele só vai dar a vida eterna a todos que o Pai deu para ele? É isso que ele está dizendo, claramente. Verso 9. É por eles. Jesus orou somente pelos eleitos aqui, viu, irmãos? Não orou pelos ímpios, não. Orou pelos eleitos quando ele disse, é por eles, verso 9, que eu rogo. Não rogo pelo quem? Pelo mundo. Não vou orar pelo mundo, não. Vou orar pelos meus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E agora? Está apertando, né? Gálatas 3,13. Cristo Paulo diz, nos resgatou, se referindo aos salvos, da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou quem? E o que foi que ele fez pela igreja? Então quer dizer que Cristo não morreu pelo mundo todo, não, foi? Não, ele morreu pela igreja dele. Textozinho tão simples, né? Diga, meu querido irmão. Perdão. Apenas perdão, não salvação necessariamente. Sim, o perdão ele pode ser por uma coisa única, por um ato que a pessoa está praticando no momento, mas não perdão no sentido de perdoar todos os pecados. Pode ter essas duas interpretações. Seria conjectura, mas pelo texto esse perdão é um perdão que envolve apenas aquela questão. É diferente de perdoados estão os teus pecados. É um perdão local. Eu estou perdoando o que vocês estão fazendo. Ele não pecou em nada, né? Então a ideia também aí é que Jesus também não pecou guardando o quê? Rancor, ressentimento no seu coração. Também aponta para isso, mas não que ele estivesse salvando. Agora o ladrão na cruz foi diferente. E veja que só foi com um que ele disse, né? Ele não disse para os dois, vocês dois estarão hoje comigo no paraíso. Mas aquele que realmente confessou, crê nele, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Rodrigo, depois Ramiro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, algo bem simples, olha, a salvação, ou a conversão, ela só pode vir pela fé em quem? Aliás, a fé em Cristo, ela é necessária para que haja o quê? Arrependimento e conversão. Não há fé em Cristo se não houver pregação do quê? Do Evangelho. E aqueles que morrem sem ouvir o Evangelho, sem nunca ter ouvido?
tribos indígenas, tribos africanas, outros países. E aí? Isso, Romanos capítulo 2 fala a questão da consciência, né? Agora, é interessante, você vê, sem Cristo não há salvação, né? Sem Cristo não há salvação. Então, se a mensagem do Evangelho não chegou ali, por uma soberana ação divina, então, está dentro da soberania dele. A gente não tem para onde correr. Ramiro? Sim. Isso, com certeza. Mas veja, quando a gente está falando do Evangelho, nós não estamos falando especificamente dos Evangelhos. Quando a gente está falando do Evangelho, nós estamos falando da obra de salvação em Cristo, né? Que é revelada nos Evangelhos e nas cartas. Sim, não, a palavra de Deus é... Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Não, a verdadeira conversão, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, nós vamos ver mais na frente, eles vão ser alcançados pela graça. E a obra da salvação, ela não envolve somente a conversão, né? A conversão, ela apenas é uma etapa dessa salvação. Nós temos a regeneração, nós temos a justificação, aí nós temos a conversão que é evidenciada pelo arrependimento e pela fé, o arrependimento verdadeiro e a fé. Aí nós temos a santificação, que é esse processo de vida que o crente verdadeiramente salvo, ele começa a fugir do pecado e a se aproximar de Deus, através da sua vida com Deus, da oração, da leitura da palavra. E essa santificação que ele começa nessa vida, quando ele for para a glória, vai se transformar em glorificação. Ela será plena. Porque enquanto essa santificação existe nessa vida, haverá também a natureza pecaminosa. Tá? Então haverá essa guerra. Lá não, lá se tornará completa. Completa o quê? Na alma, completa no espírito, mas até Jesus voltar e nos der um novo corpo, e tiver corpo e alma, estiver o homem completamente uno, né? Completamente homem, né? Gozando do novo céu e da nova terra. Aí é o fim de todas as coisas, é a glória final, é aquilo que nós chamamos de glorificação, a glória da igreja, no seu sentido mais pleno da palavra. Ok? Vamos para... Diga, irmã Terezinha. A chance para ela foi aqui. Lá não tem. Agora, eu não posso julgar a sua mãe, nem a senhora pode. Somente Deus. Pronto, ela está dizendo que a mãe dela evitava a igreja, né? E ela partiu há 4 anos. A pergunta dela é se há uma outra chance lá. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Mas também a gente não pode dizer onde sua mãe está. E não cabe a mim julgá-la, nem a senhora julgá-la, né? Embora a gente saiba que a salvação somente com Cristo. Mas eu não sei a história dela, o que ela ouviu do Evangelho, o que ela pode ter ouvido, o que Deus pode ter realizado no seu coração através daquilo que ela ouviu, eu não sei. Aí a gente não pode entrar nessa questão. Somente Deus. Amém? Estamos encerrando, vamos lá. Eu vou pular agora, irmãos, vamos para o segundo ponto. Algumas passagens problemáticas. Isso aqui é simples, vire aí a página para a gente encerrar. Algumas passagens problemáticas que parecem ensinar que Jesus morreu por todos. Isso aqui é interessante. Vocês vão ouvir muito isso. Eu vou abrir só em 2. Ezequiel eu não vou abrir não, porque é bem simples, mas essa de 1 Timóteo, ela é pesada. Ela é sempre mais difícil. Abram a Bíblia aí em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Veja, passagens que parecem ensinar que Deus tem um desejo de salvar a todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2. Essa aí é uma das mais clássicas. Versículo 3 e versículo 4. Encontraram? 1 Timóteo 2, deixa aberto, não feche não. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Paulo diz aqui, para orar, né? Verso 3. Ele fala sobre orar por reis, governantes. Ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da... E agora? A resposta está no verso 1 e 2. Quem são esses todos os homens que Deus deseja para ser salvo? São todas as pessoas, todos os homens? Não, a resposta está aqui mesmo. Olha o contexto. Veja aí quem são todos os homens que Paulo está falando. Versículo 1, capítulo 2 de Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas,
orações, ações de graças em favor de quem? De todos os homens. Agora deixa eu perguntar, quando você vai orar, você consegue orar por todos os homens de todo mundo? Mas Paulo está dizendo que nós devemos orar por todos os homens. Então esses todos os homens aqui não devem ser todos os homens, todas as pessoas. Então quem são esses todos os homens a quem nós devemos orar e fazer súplicas diante de Deus? Ele responde no versículo 2. Olha só quem são todos os homens que ele está pedindo para a gente orar. Em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Olha aqui todos os homens quem são. Quando Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ele está dizendo, irmãos, Deus não só quer que os pobres sejam salvos, não. Deus não só quer que as pessoas menos favorecidas sejam salvas, não. Ele quer salvar também pessoas que estão lá em cima, que têm autoridade sobre nós, que governam, que são reis. Então orem por elas. Orem pelos ricos, orem pelos poderosos. Deus quer salvar todos os homens, ou seja, pessoas de todas as classes sociais. Todos os homens aqui é isso. Não tem como interpretar. Pastor, mas eu não posso interpretar diferente. É uma regra hermenêutica isso aqui. Isso é uma regra. A interpretação está clara no contexto. Deus quer salvar todos os homens. Quem são todos os homens? Reis, governantes. Ora aí, todo dia ela está dizendo que ora pelo presidente. Quem não gostar do presidente aqui, tem misericórdia. Ore também por ele, viu? Mas, amém, é a nossa função, orar. Tem que orar por esse abençoado desse prefeito da nossa cidade? Tem que orar por ele também, né? Não vou falar não para eu não pecar, mas a gente tem que orar também por essas pessoas. Orar pelos líderes, pelos governadores, pelos vereadores, que tem um bocado que não presta, tem, mas a gente tem que orar, né? São pecadores, muitos não conhecem a Cristo, que Deus tenha misericórdia de suas vidas, né? Então, dá vontade de orar, às vezes aquela oração imprecatória, né? Lá dos Salmos, pedindo para Deus derramar juízo, para Deus, né? Fazer logo com que a mão dele pese. Dá vontade de fazer essas orações imprecatórias, pedindo por justiça. Não é pecado não, a gente pode pedir por justiça, mas não tão diretamente, né? Mas vamos lá. Entenderam que são todos os homens aqui? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas nesse contexto aqui, todos os homens não são todas as pessoas, mas são todos os homens de classes sociais diferentes. Não tem como pensar de outra forma. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro de 3, 9. Capítulo 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é mais fácil, né? É ou não é? Pedro está falando para quem? Para crentes ou para ímpios? Para crentes. Pedro está escrevendo aqui para as igrejas da dispersão. Está escrevendo para crentes. E ele está dizendo, olha, por que o Senhor não voltou ainda? Esses irmãos estavam sofrendo. E com certeza estavam clamando para que o Senhor voltasse logo. Talvez alguns estivessem até questionando o fato de Jesus estar demorando tanto. Jesus não disse que ia voltar, por que ele não voltou ainda? Eles estavam sofrendo, muitos estavam morrendo pela sua fé. Aí Pedro responde a eles da seguinte forma: o Senhor não retarda a sua promessa. Primeiro ele está dizendo que Deus não atrasa, Deus vai agir no tempo que Ele determinou agir. Então ele está levando esses irmãos a terem paciência. Outra coisa é que ele vai mostrar que há uma razão para isso. Deus, ele tem um propósito. Por que o Senhor Jesus ainda não veio? Porque ainda o número de eleitos, o número daqueles que vão ser salvos, ainda não se completou. É isso que ele vai dizer. Olha aqui a continuidade do texto. Como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas é nenhum dos seus, viu? Está falando da igreja, convosco, com vocês, senão que todos quem? Todos vocês, todos os que são crentes, ou que serão, cheguem verdadeiramente ao arrependimento. Também não é difícil esse texto. Esses são os dois textos principais. Agora tem passagens em que é sugerido que algumas pessoas por quem Jesus Cristo morreu perecerão.
Eu vou ler só uma, por causa do tempo. Aí vocês vão estudar em casa. Aí em Pedro mesmo, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Veja, passagens em que é sugerido que algumas pessoas por quem Jesus morreu perecerão. Mas a Bíblia não diz que aqueles que estão em Cristo nada os separará, nem morte, nem vida, que eles são mais que vencedores, que eles venceram a morte. Quem crê em mim tem a vida eterna. Como é que pode isso? 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E agora? Fica fácil essa, né? Aqui quem é que vai morrer, quem é que vai ser punido? São os falsos mestres. Mas tem uma palavrinha aqui que incomoda nesse texto, nesse versículo. Vocês perceberam? Ele diz aqui, olha, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Como é que eles vão renegar o Senhor que os resgatou? Provavelmente esses falsos mestres diziam que eram cristãos, diziam que eram crentes nascidos de novo, que tinham sido resgatados pelo Senhor, mas a prática deles aponta que eles nunca foram resgatados. Por isso que Pedro diz que o fim deles é a destruição. Dizer que Cristo nos resgatou não é a mesma coisa de ter sido resgatado por Ele. Então esses que vão se perder aqui não são crentes verdadeiros, são falsos mestres, são falsos profetas, que diziam que Cristo tinha resgatado-os, mas que na verdade esse resgate nunca acontecera, porque se tivesse acontecido, o Senhor verdadeiramente os guardaria desse mal, desse pecado. E as últimas passagens, para a gente encerrar, a última, são passagens em que a obra de Jesus parece destinada a todo mundo. A todo mundo. Leia aí comigo para a gente encerrar o último ponto. Aí o próximo parágrafo, depois do ponto 3, na última página. Encontraram? Só para a gente encerrar. Devemos afirmar que as palavras que parecem incluir todas as pessoas, todos, entre aspas, e mundo, entre aspas, não necessariamente têm essa abrangência de todos e mundo, seja em nossa própria fala ou na Bíblia. Com frequência eles se referem a todos de uma classe específica, mas não a todas as pessoas no sentido universal. Está claro isso aqui para vocês ou não? Nas passagens do Evangelho de João que falam de Jesus como Salvador do mundo, significam que somente Jesus é o único Salvador que o mundo jamais terá. Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo, mas não quer dizer que Ele salvará todas as pessoas. Ele diz aqui mais, não que Ele salvará cada indivíduo do mundo. Muitas outras passagens dispersas que usam a palavra todos, significam simplesmente todos nós, todos os salvos, todos os seus, todas as suas ovelhas, todo o seu povo, todas as pessoas que foram compradas por Ele, todos os que creem. Então sempre esses todos são todos específicos, e não todos no sentido genérico. Agora, há um texto que eu gostaria que vocês lessem, que é 1 João 2,2, que talvez desses ele seja o mais difícil. 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, não é João Evangelho, mas é a primeira carta dele. Lá no final, 1 João 2,2, onde diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E agora, hein? Bem, nós temos aqui 3 respostas simples. Primeiro, o autor pode estar se referindo que Jesus não fez propiciação apenas pelos pecados deles como judeus. Ele não é apenas propiciação pelos nossos pecados. Era João, judeu, que estava falando, mas também pelos pecados de pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ele pode estar falando no sentido de povos. Segunda resposta, pode significar que Cristo é a propiciação pelos pecados de todas as pessoas do mundo que terão seus pecados propiciados. E agora, ficou claro?
Ele pode estar dizendo não somente dos nossos pecados, mas por todas as pessoas que vão ter seus pecados propiciados, que estão espalhadas no mundo. E terceiro e último, Cristo é a propiciação não somente pelos pecados daqueles de nós que vivem nesse momento, nessa era presente, mas de todas as pessoas que virão a nascer neste mundo até que Jesus retorne. Pode ter esse significado também. Porque a Bíblia ela não vai se contradizer. E esses homens, João mesmo, ele vai escrever claramente no seu evangelho que Jesus Cristo morre pelas suas ovelhas. Capítulo 10 ele vai falar sobre isso. A oração que nós lemos no capítulo 17, que Jesus ora somente pelos seus, foi João que escreveu. Então João sabia muito bem sobre a propiciação, a expiação de Jesus sendo limitada pelos eleitos. Então o tema é difícil, a gente está trabalhando isso com vocês, mas leiam a Bíblia, estudem a palavra, e uma coisa é certa, se você é um salvo, e na sua vida tem existido fruto de justiça, então levante suas mãos para o céu, dê graças ao Senhor por ter lhe alcançado. Porque senão, você estava aí no mundão, e não estava nem aí, não sabia nem que existiam essas coisas. Estava achando que um dia você ia curtir a sua vida, ia para o céu de todo jeito, mas não é bem assim, tá? Mas nós que estamos conhecendo, nos sentimos privilegiados pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Próximo domingo, vamos trabalhar a graça irresistível. Amém?